Olá, sou Robson Gabriel e agora inicio a aula de número 2 de realidade virtual. Bem, vou falar sobre o headset VR, o óculos de realidade virtual, e vou utilizar como exemplo o Oculus Rift. Existem vários outros modelos no mercado, mas vou utilizar o Oculus Rift como um exemplo nesse vídeo. Bem, o que o Oculus Rift faz exatamente? O Oculus Rift dá a impressão, a ilusão de que estamos no mundo virtual, cobrindo todo o nosso campo de visão. E como exatamente ele faz isso? Bem, o Oculus Rift possui duas lentes direcionadas à frente a um display, fazendo com que a gente obtenha duas imagens praticamente idênticas, apenas um pouco distorcidas devido à lente, e com isso dá essa ilusão, essa percepção de que estamos no mundo virtual e que estamos naquele cenário apresentado. Também o Oculus Rift contém um sensor de movimento para que quando movermos nossa cabeça, o ângulo que você mude na realidade virtual, naquele cenário que ele está apresentando. E com isso você consegue explorar mais o mundo. Como por exemplo, os óculos são muito utilizados em jogos. E com isso, por exemplo, um jogo chamado Euro Truck Simulator, que é uma simulação de um caminhão percorrendo as ruas da Europa. Você consegue aproveitar a paisagem, você consegue ver o interior do caminhão, dando maior liberdade ao usuário no meio dos jogos. Mas também não vamos entrar muito em detalhe nisso, que esse assunto para o número 3, com Teixeira, que vai prosseguir a minha. Bem, entrando um pouco mais detalhado em questão a visualização, a renderização do Oculus Rift, o Oculus Rift precisa de um specs muito bom do computador, devido que a sua resolução por padrão é de 1080 por 1200. Considerando os dois olhos, acaba se considerando uma resolução de 2160 por 1200. Com isso, o óculos precisa de uma boa quantidade de specs do seu computador para poder conseguir rodar. Mas isso não é apenas o suficiente, devido que se lembra que eu falei que as lentes criam uma distorção um pouco na imagem apresentada. Então, para corrigir essa distorção, há um acréscimo de 40% na resolução, ainda se tornando um pouco mais pesada, vamos assim dizer, a utilização do Oculus Rift. Se tornando agora uma resolução de 3024 por 1680. E, não sendo bastante, a taxa de atualização dos óculos chega a 90 Hz. Ou seja, isso quer dizer que chega a 90 de FPS, de frames baixados por segundo. Bem, e já considerando essa resolução de 3024 por 1680 a 90 FPS, é uma quantidade absurda de pixels por segundo sendo baixadas. Para você ter ideia, o monitor, para ser considerado relativamente o ideal, por exemplo, para jogos até, é uma resolução, uma quantidade de FPS de 60. O Oculus Rift necessita de 90 FPS, ainda mais numa resolução considerável. Para você ter ideia, a 4K, por 60 de FPS, a resolução, o download de pixels por segundo se torna entre 450 e 470 milhões. O do Oculus Rift, por ser uma resolução de 3024 por 1680, mas sendo que era por 90 FPS, acaba se tornando muito próximo disso, apenas perdendo por uns 30 milhões, uns 30, 40 milhões, de acordo com uma resolução de 4K por 60 FPS. Ou seja, o Oculus Rift precisa de um bom desempenho do computador para ele conseguir total aproveitamento. E qualquer quantidade abaixo de 90 de FPS pode ocasionar lentidão no cenário ou várias outras coisas que possam afetar na renderização da imagem. Bem, basicamente isso, mas não esqueça de prosseguir para a aula número 3 de utilização de VR com Teixeira.